Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir a nossa leitura aqui no livro de Ruth, no capítulo de número 1 ainda, nós vamos iniciar hoje o versículo de número 6. Não sei se você vai se lembrar, mas nós falamos que Ruth, juntamente com seu marido e seus dois filhos, foram para a terra de Moabe, porque estavam passando por um tempo de crise em Belém e acabaram indo para essa terra. Ao chegarem nesse lugar, ela teve a surpresa da morte do seu marido, seus filhos casaram, seus filhos também morreram. E agora, o que acontece no versículo 6 é o seguinte, diz, olha, então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do povo, dando-lhe pão. Você vai se lembrar que eu disse que Belém significa a cidade do pão, ou casa do pão. Então agora no versículo 6, o que nós vemos aqui é que elas ouviram a notícia de que Belém voltou a ser abençoada por Deus, estava prosperando novamente, e logo elas viram a oportunidade de voltar para Belém. Elas, Noemi e suas noras, voltarem para Belém, a sua terra natal. Agora, o que nós podemos entender é que por essa perspectiva nós vemos que Deus então em determinado momento estava disciplinando seu povo e agora Deus estava abençoando seu povo. Então anote aí uma primeira aplicação, uma primeira observação que você pode ter com relação à sua fé, à sua prática é que Deus é o mesmo Deus que às vezes ele vai disciplinar, mas é o mesmo Deus que muitas das vezes ele vai te abençoar, ele vai te sustentar. É o mesmo Deus que às vezes ele pode, tá, te tirar, mas é o mesmo Deus que também vai e pode acrescentar. O que você precisa administrar e sempre ter sabedoria é olhar sempre na perspectiva de Deus, perspectiva de fé. A vida está difícil, as coisas não dão certo, mas você nunca deixar a esperança se apagar, nunca deixar que a fé ela se apague. Então o que nós temos aqui é que a mesma mão que disciplina é a mesma mão que traz refrigério e tempos de paz. Se você hoje, por exemplo, está passando por um tempo de disciplina, um tempo de dificuldade, às vezes a terra do pão agora ela não tenha tanto pão ou não tenha pão, eu quero dizer para você que em outro momento Deus, ele é o mesmo Deus que pode trazer tempos de paz e de refrigério. A palavra de Deus diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então anote aí no seu caderno, anote aí no seu status, compartilhe com alguém se você puder e diga o seguinte, olha, a crise não dura para sempre. Então veja, você já viu várias pessoas que passaram por momentos de crise, mas que elas são levantadas novamente. Então aproveite esse tempo para você refletir sobre isso e perceber de que Deus, ele é bom. Deus, ele é bom, ele é cuidador. Outra coisa que você precisa perceber é que a história, às vezes você olha para a Bíblia e você vai falar assim, olha, essa história é a história de Noemi e de Ruth, vírgula, não é. Por quê? Essa história é a história de Deus, contada através dos homens. Nós, muitas das vezes, nós olhamos para a Bíblia e falamos a história de Abraão, a história de Jó, a história de Gênesis. A história é de Deus. Aqui Deus ele está manifestando a sua graça, o seu poderio, contando isso através da vida de homens. Então veja, você também é essa caneta de Deus. Você é essa carta viva, que é o que Paulo diz. Nós somos cartas vivas. Outra coisa que você pode perceber agora é que há momentos na vida que nós perdemos tudo. Perdemos tudo, inclusive aquilo que nós conquistamos. Porque se você olhar agora, olhar a história de Noemi e de Ruth, por exemplo, olhar a história de Noemi, você vai perceber que ela chegou num determinado momento em que ela perdeu os seus filhos, o seu marido, e agora ela vai para Belém. Mas se você olhar nos versículos seguintes, 7, 8, 9, até o 14, você vai ver que agora ela perde, inclusive, mais uma nora. Não porque morreu, mas porque a sua nora decidiu voltar para a casa dos pais. Então há tempo na vida em que pode acontecer de você perder aquilo que você tinha e perder, inclusive, aquilo que você conquistou, que é o que acontece com Noemi. Mas não se esqueça,
olhe sempre para Deus na perspectiva da fé, porque nós sabemos que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, vou ler o versículo 6 novamente, para que você possa olhar para esse lugar e pensar, olha, Deus é o mesmo Deus que um tempo disciplinou, mas outro tempo ele pode restaurar, ele pode voltar a trazer as suas grandes bênçãos, chuva de bênçãos sobre nós. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Deus, ele não se esquece do seu povo, dando-lhe pão. Então, que Deus, ele abençoe sua vida nesse dia. E se você, por exemplo, até ontem tem passado por momentos de dificuldade, eu peço a Deus que ele abençoe sua vida e que aquela palavra se cumpra. O choro pode durar a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.